E aí, povo santo, tudo bem com vocês? Aqui é o Aluan e esse é o canal Equilíbrio Santo, canal onde a gente tenta, a nossa missão aqui é falar de Deus em todas as esferas, todos os pilares da nossa vida, seja ela mental, física, espiritual, financeira, emocional, todas as esferas que nós falamos aqui no nosso canal Equilíbrio Santo. Eu quero dar as boas-vindas, né, aos nossos novos inscritos, você que está acompanhando aí, que venham se inscrever no nosso canal pelos vídeos, né, pelos shorts, mas eu quero agradecer a você e pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e compartilhar para que mais pessoas também possam saber que a nossa vida pode ser vivida em Deus em todas as áreas da vida. É possível chegar ao céu em todas as áreas da vida. Nós somos um ser integral, corpo, mente, espírito. E eu tô aqui trabalhando, né? Para quem não sabe, quem não viu o vídeo inaugural do nosso canal, né? Eu faço Uber também, né? E eu tô aqui entre uma parada e outra. Eu tava rezando aqui, pedindo para Deus um novo caminho, né? Porque recentemente, deixa eu fechar o vidro aqui que tá passando bastante carro, não sei se pode estar atrapalhando o áudio. Recentemente eu sou também professor de geografia, né? Dou aula de geografia e eu dou aula em apenas um colégio, né? E eu fiquei sabendo há uns meses atrás se o colégio que eu dou aula vai fechar, então eu não estarei mais dando aula. E aí eu fiquei pensando que caminho, né, se eu vou seguir, se eu vou continuar com o caminho da docência, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né, mas infelizmente no nosso país os professores não são valorizados, e eu tava mesmo cansado, porque eu fiquei um tempo sem dar aula, tava desde 2018 que eu não dava aula, 19, 20, 21, 22, 23, fazia uns 6 anos que eu não dava aula, né, eu dei aula de 2010 a 2018, né, então foram aí praticamente 6, 7 anos dando aula. Então, quando eu me formei, né, já dava isso, não queria dar aula, mas acabei dando aula por necessidade mesmo, né, então assim, não é algo que eu gostaria de fazer para mim, mas foi aquilo que Deus preparou, né, que é aquilo que eu escolhi para fazer. E aí eu comecei a dar aula de geografia e eu amo geografia, né, é uma matéria que eu mais gosto, né, diga-se de passagem, a geografia do colégio era que eu mais gostava, os professores mais legais, a matéria que eu mais gostava, a parte física, a parte humana. Mas o que eu estava refletindo aqui? Então, sobre a nossa vida profissional, como é um dos pilares do Equilíbrio Santo, né? A parte profissional. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas. Então, eu depois que eu comecei a dar aula, né, eu entrei para as vendas, e aí comecei a vender consórcio, né? E aí eu me dei bem nas vendas de consórcio, passei ali acho que um ano e meio vendendo, até que eu saí do consórcio, né? Depois que eu perdi a minha mãe, eu estava dando aula e acabei desistindo de dar aula, porque eu repensei a minha vida, e aí a gente vive desses recomeços, desses ciclos novos que nós temos. É claro que nós temos também pessoas que vivem aí 30, 40 anos no mesmo trabalho, numa mesma área específica, mas eu acho que eu não conseguiria, né? Não sei, por inconsistência minha, por falha minha, pode fazer parte que eu pego uma coisa para fazer, depois começa a ficar cansativo, né, para mim, e aí eu tento pensar em outras possibilidades, né, e aí depois eu volto nessas possibilidades. Então, depois de vender consórcio, eu já vendi produtos, já participei de marketing multinível, já fui, quando eu era adolescente, eu fui na praia, vendia sorvete, viajava na praia onde minha tia tinha lá um quiosque, fui lá, vendia, trabalhei em mercado, trabalhei em hospital. Então, eu passei em várias áreas assim, né, até me encontrar alguma coisa que eu gosto. Eu gosto muito da parte de investimento também, né? Onde eu comecei a estudei bastante sobre isso, e aí fiquei um tempo, mas aí isso demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro também. Então acabei, como veio a crise financeira, eu acabei tendo que me reinventar de novo. E hoje eu tô aqui pensando assim, né, moça, a nossa vida pro brasileiro não é fácil, né? Principalmente financeiramente falando. A gente tem pago os maiores impostos do mundo, né? E o produto que a gente compra às vezes é imposto sobre imposto, que faz com que o nosso poder de consumo diminua bastante, né? Então, infelizmente,
esses altos custos que o Estado tem, né, que nos faz gastar mais dinheiro, né, com outras coisas. Aí tem inflação muito alta, isso faz com que muitas pessoas sejam pegas, né, no financeiro. E aqui eu estava refletindo sobre isso, né, sobre que agora, o que eu vou fazer, né? Será que eu continuo da aula? E isso é importante, a gente ter Deus também no direcionamento, porque a gente fala assim: Deus, eu não sei se eu quero mais, né? Mas eu também eu preciso, porque é importante, né? Eu tenho uma renda fixa, ou eu me lanço mesmo, né? Na insegurança, né? A gente fala assim, no risco, e do Uber também. Eu peguei alguns produtos, ó, para você ver aqui, ó, no meu carro, que é um Kwid, né? E eu coloco aqui, né, alguns produtos aqui, ó, que eu conheci lá, chama-se Moments Decor. Caso você queira também, você que é Uber e queira participar, né? Vender esses são perfumes de bolso, né? Tem várias linhas, tem perfume de bolso, tem cremes, tem várias coisas, né? E aí eu falei assim, já que eu vou aproveitar duas coisas que eu gosto de fazer, que é dirigir e também vender, né? Então eu deixo aqui, né, nessa caixinha aqui, que fica bem no banco aqui atrás, aqui, ó. Então a pessoa senta aqui e às vezes se ela quer comprar um perfume, né, presentear alguém, então ela aproveita e já compra, né? Eu quero agradecer ao meu irmão também, de caminhada, o Henrique, que ele também tem uma loja de produtos de celulares. Aqui tem capinha de celular, tem cabo, tem várias coisas aqui, né, que eu deixo aqui, que ele me emprestou também essa caixinha aqui, ó. Ele também trabalha com manutenção. Se você é de Londrina aqui, né, vai lá, é o HS Express, fica ali na Duque de Caxias, ali com a Goiás, né? Então a gente vai se ajudando um ao outro, né, e tentando mesmo sobreviver. Então, casado, com uma filha, né? Então assim, a gente tem que se virar. Isso não é só minha luta, isso é a luta de todo brasileiro. O brasileiro, ele se vira, né? Quando a situação bate, a crise bate, ele dá um jeito, né? Ele, com a sua alegria, com a sua irreverência, né? Isso eu falo de todo o povo brasileiro. Você, né, que tem a sua luta, que tem aí seu trabalho, que às vezes passa dificuldades, né? Na família, financeira, no campo profissional. Então é importante a gente sempre pensar em se reorganizar, ainda mais agora, no fim do ano. No fim do ano que a gente começa a repensar algumas atitudes. Eu tô aqui repensando, né? E será que eu vou continuar a dar aula, né? Eu também fiz um curso para dar aula de canto também, um curso rápido, né? De uma semana. Então eu dei um tempo aula de canto, né? Porque eu canto na igreja, né? E dei um tempo de aula de canto, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então eu fico pensando aqui, como é que eu vou reorganizar a minha vida? Será que eu quero seguir nessas áreas ainda? Então, por mais que eu tenha 36 anos, uma filha, uma esposa, uma família para sustentar, será que convém ainda mudar de área? Eu tenho para mim, né, e isso não faz parte do meu temperamento, né, de você querer se lançar em riscos, né? Mas eu aprendi na minha vida que a gente não pode ter segurança, né? Ter segurança, que eu falo assim, nada é seguro, no sentido de que uma hora o seu trabalho, você pode ser demitido, como eu fui algumas vezes, né? Poucas vezes, né? Ou alguma coisa pode acontecer. Então a gente nunca, essa segurança que a gente acha que eu preciso estudar e fazer um concurso e passar. Se você tem esse objetivo, amém. Mas saiba que nada, essa sensação de segurança, na minha mente, naquilo que eu penso, é uma sensação que te traz uma vida estacionada, uma vida que você não queira avançar. E não tem nada de ruim nisso. Eu tô falando aqui da minha maneira de pensar. Então, eu sempre pensei assim, eu quero liberdade. Não quero segurança, eu quero liberdade. Então eu quero ter liberdade do meu tempo, liberdade financeira, liberdade de poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, mas também isso vem através de muito trabalho. Não pensa que existe a fórmula secreta de você ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. Isso aí que às vezes vendem curso aí para você, né? Até eu já caí em alguns papinhos desse aí, que você consegue da noite por dia ficar rico do nada, né? Sem esforço nenhum. Existe um esforço, existe um trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho que é árduo, que não é fácil.
Então, eu sei disso, né? As pessoas que querem uma vida melhor, ela tem que correr atrás. Nós vivemos uma sociedade que é capitalista, nós vivemos na maior parte dos países, né, que tem a base no trabalho. E é isso que nós temos que fazer, trabalhar para conquistar. Infelizmente, tentam colocar na nossa cabeça, não, você pode viver mais tranquilo. E eu não falo de tranquilidade aqui de ter um espírito tranquilo, não. Mas que você tem que ficar ali esperando, né, as coisas caírem do céu, que não vão cair. Não vão, nunca foi assim, né? Deus falou, né, para Adão e para Eva, vai lá, pelo suor do seu trabalho que vocês vão conquistar, que vocês vão se multiplicar, que vocês vão dominar o céu, a terra, né, os mares, e isso não é fácil. É porque a gente está acostumado, já é uma sociedade já meio que já vem tudo pronto, né? Já tem ali o alimento pronto, já tem tudo pronto, e a gente às vezes se acomoda, né? Entre aspas aqui, alguém pode entender mal isso que eu tô falando, mas é assim que eu penso. O que eu penso é essa paz inquieta que nos leva a ir em frente, a servir, a seguir o caminho. E às vezes eu penso em mudar de rota, né? Conforme os acontecimentos da minha vida. Então, durante muito tempo, eu dei aula aí durante 5, 6 anos, até perder a minha mãezinha, né? E aí eu me fez parar para pensar que eu estava vivendo uma vida no automático, né? Sendo guiado aí por pagar boleto, né? Por fazer coisas que eu não gosto de fazer. E a gente tem que fazer, não tô falando que você vai fazer só coisa que você gosta de fazer, tá? Então tem coisas assim, uma área que eu não tava muito afim, que eu já tava ficando meio que doente, né? Ser professor não é fácil e o preço a ser pago é muito grande, né, em relação àquilo que a gente tem que oferecer. Então, esse vídeo eu tô mais ou menos para a gente pensar alguma coisa, para poder se reorganizar na nossa vida financeira, então, vida profissional. E eu tô pensando aqui, que eu vou seguir, né? Será que eu sigo com o Uber? Será que eu sigo trabalhando com um motorista aplicativo? Porque o nosso carro já está aqui, ó, bem debilitado, ó. Nós compramos ele zero, tá? E agora ele já está com quase 120 mil quilômetros rodados. Eu percebo que há um desgaste muito grande nele, né? Aí com as vendas ainda tá bem fraca. Eu tô aprendendo ainda a vender, mexer com produtos. São poucos produtos que eu trabalho aqui, com um estoque pequeno, né? Com alguns perfumes aqui, alguns cabos. Então eu tô me reorganizando, né? Eu tô aqui pedindo discernimento para Deus, como é que eu vou reorganizar a minha vida. A gente sabe que não é fácil, não é fácil. Então, por isso que eu falo, estude sempre, evolua sempre, continue crescendo, faça coisas novas, desenvolva novas habilidades, porque isso vai contar não só para o seu crescimento espiritual, né, pessoal, mas também para a sua vida, né? Isso nos faz refletir, né? E sempre colocar o nosso destino. Ó, tô suando aqui, tá um pouco calor aqui em Londrina, apesar do tempo estar fechado, ó. Isso me faz refletir, né? O que Deus quer de mim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Primeira coisa, é claro que, como eu falei, a resposta não vai cair do céu. Não vai cair do céu a resposta. Eu tenho que entender qual o caminho que o Senhor tem para mim e para minha família, né? E aí eu começo a colocar na ponta do lápis, né? Aonde que eu moro, os custos que eu tenho, né? A chácara que nós temos, né? Que estão pagando ali a mensalidade. Ficamos um tempo sem pagar ali, né? E graças à ajuda dos meus irmãos, meu irmão, né, que me ajudou a pagar, colocar as contas ali em dia, a se organizar. E aí tem uma novidade indo para vir que eu não contei aqui no canal, mas vou esperar o momento certo para contar. Mas a gente tem que repensar algumas coisas. E aí diante disso, né, a gente fica com algumas promessas, igual no trabalho que eu tenho lá, como quando eu dou aula lá, no colégio que eu dou aula, que vai fechar, infelizmente, num colégio católico, fechando. Mas a gente sabe que nada é para sempre. Então, até mesmo cargos públicos, né, podem acabar, né? Vai que dá uma louca aí no governo aí, você que tem o seu cargo público e tem ali sua segurança, né? Mas na minha mente, e aquilo que eu aprendi é tudo ilusão, porque tudo vai passar. E a gente não pode colocar a nossa confiança em trabalho, em pessoas, mas nossa confiança tem que estar em Deus, porque as pessoas decepcionam, né? Então a gente pensa que alguém que a gente ali, né, confia, de repente essa pessoa muda de cidade, essa pessoa vai para outro lugar, essa pessoa
tem outros pensamentos, segue o seu rumo, né? O trabalho também, às vezes é o seu chefe, às vezes é a pessoa com que você convive. Então são tantas aí nuances, coisas que nós temos que pensar. E esse vídeo é mais para você que procura algo no profissional. E eu falo para você isso, não tenhas medo mesmo de mudar de área. É claro, com segurança, sim, né? Mantém-se, não vai fazer sem loucura, que eu quero dizer, né? Sem loucura, você vai trocar de área, você começa a estudar, começa a fazer uma faculdade nova, começa a fazer um curso novo, mas mantenha ali, né, com os pés no chão, mas com o pensamento, com o sonho que você queira fazer intacto ainda, pedindo para Deus o caminho certo. E é isso que eu tô pedindo para Deus agora, né? Por enquanto eu tô aqui, né, no Uber, nosso colégio ainda tá ainda nos trâmites finais para fechar, então eu vou continuar trabalhando como motorista aplicativo, né, esperando Deus mesmo dar o sinal, né, me conduzir e ver aquilo que é o melhor para mim, para minha família, que eu sei que Deus é o que Deus quer. Então eu estou preparando aqui coisas novas, materiais novos, eu vou tentar fazer outras coisas, né, como palestras, como cursos, formações. Então são coisas assim que é o chamado que eu tenho, que eu gosto de ensinar. Então eu não vou deixar de ensinar só porque eu parei de dar aula de geografia, não. Eu vou continuar ensinando aqui nesse canal também, que é algo muito importante para mim, tem me ajudado muito, né? Não é por causa do retorno, mas é por causa porque, olha só, porque é um trabalho, né, que eu vejo que é um trabalho de formiguinha. Aos poucos a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai conquistando nosso espaço aqui na internet, mas para dizer para você que nada nessa vida é fácil, né? Tudo tem que ter um certo esforço. Às vezes é um esforço grande, às vezes não muito grande. E a gente que nasceu de família humilde, né, simples, é muito maior para nós, né? Mas se a gente tiver fé em Deus, trabalhar, acreditar nas pessoas, no Senhor, na bondade, no amor de Deus, a gente consegue chegar nos objetivos que Deus tem para nós. Logo eu vou também soltar aqui no nosso canal aqui, né, algumas coisinhas novas, né? Eu vou preparar um curso que vai ser gratuito, tá? Que eu vou colocar como um link específico no YouTube, só quem tem aquele link que vai conseguir entrar, porque eu vou estar me experimentando aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu tô aqui discernindo, ver se continuar como Uber compensa. Quem é Uber aqui, deixa aqui os comentários. Sou Uber, batalho, sou motorista aplicativo, sou entregador, sou autônomo. Então os autônomos aí que não tem férias, tem que estar o tempo todo trabalhando. Para você, esse vídeo para você também que pensa em um futuro diferente daquilo que você vê hoje. Então se organize, estude e deixa Deus inspirar os seus passos, inspirar a sua vida, e peça para Ele discernimento, assim como eu estou pedindo para Ele qual o caminho. Até gaguejei aqui, passou um homem aqui, eu fiquei com vergonha lá, um cachorro ali, ó. Olha lá. Fiquei com vergonha de falar. Ai, mulher tem muito aqui, ó. Mas eu tenho que me acostumar mesmo com isso. Mas qual o caminho que nós temos que tomar? Qual decisão? Se a gente não toma decisão com Deus, fica mais difícil, né? Às vezes a gente troca os pés pelas mãos, né? A gente vai no emocional e aí a gente acaba se perdendo ainda mais. Mas faz parte. Se errar, conserte o erro, volte rápido. Não fique remoendo aí, ai meu, perdi, era um colégio tão bom, os alunos eram tão bons, né? As irmãs eram tão boas, poxa vida, nunca mais eu vou encontrar um lugar assim. Não, existe muitas possibilidades aí, inclusive em outras áreas. Talvez você não saiba, né, o potencial que você tem aí em outras áreas, como vendas, como trabalhos aí manuais, não sei, mas permite-se, peça para Deus, para o Espírito Santo te conduzir, te inspirar a fazer aquilo que Deus sonhou para você. É que eu tenho refletido muito aqui, o vídeo está muito longo. Se você chegou até aqui, comenta aqui, ó, eu cheguei até a parte aonde você fala, comenta aqui, eu sou de Deus e a minha vida é de Deus, tá? Só para saber quem que chega até aqui, que eu consigo ver, né, o tempo
que as pessoas ficam no canal e às vezes não é um tempo muito grande. Os vídeos são de 20 minutos, né? Mas é mais pra gente tá chegando aqui nesse momento, né? Então, só pra gente finalizar esse vídeo, eu tô preparando um material onde a reflexão que eu trago é: nós temos uma forma que Deus nos pensou. Quando Deus nos criou, Ele pensou assim: olha, como é que seria o físico Aluan no 100% que Deus me pensou? Então como é que seria o seu físico no 100% que Deus te pensou? Como é que seria o seu emocional no 100% que Deus te pensou? Como é que seria o seu profissional no 100% que Deus te pensou? Então lembra, quando Deus ele cria alguém, uma criatura que somos nós, né? Criaturas, imagens e semelhança de Deus, há um potencial ali, em mim e você, em todas as áreas. Eu fico pensando, como que tá o Aluan de hoje pro Aluan que Deus imaginou, que Deus arquitetou, que Deus programou? Olha só, eu fico pensando nisso. Como é que tá? Qual que é a porcentagem física? Qual que é a porcentagem mental? Qual que é a porcentagem espiritual? Então, o profissional também, que porcentagem que eu tô? Eu sei que eu devo muito ainda. Eu sei que apesar de estar aí na meia idade, vamos dizer assim, 36 anos, né? Já é uma idade praticamente aí, quase 50% de uma vida. Como é que eu tô? E esse questionamento eu quero que você faça também. Na idade que eu tô, né? Como é que eu tô em porcentagem do que Deus fez de mim? Profissionalmente, mentalmente, emocionalmente? Será que a minha mente, Aluan, a mente que eu tenho hoje, que às vezes nós nos sabotamos em pensamento, será que a minha mente está da maneira como Deus quer? Ou eu fico me reprimindo, ou eu fico me maltratando, ou eu fico tendo pensamentos que não vêm de Deus? Como é que está o meu corpo, né? Será que o meu corpo ele está na porcentagem que Deus quer? Ou eu estou sedentário, obeso, doente? Então eu tenho que pensar em tudo isso. E profissionalmente eu penso em tudo. Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá? E às vezes é difícil, porque é um caminho que eu tenho que me vencer a minha timidez, vencer os meus defeitos, né? Vencer os meus medos. E é isso que Deus quer trabalhar em mim, em você também, na sua vida. E eu quero que você pense nisso, né? Se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, eu falei aqui várias coisas aleatórias, mas foi um vídeo mesmo de desabafo, de conversa, né? Porque eu tô aqui pensando, o que Deus quer de mim? Quais são os próximos passos? Será que eu vou continuar dando aula? Será que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer tudo de uma vez, igual eu faço sempre, né? Um pouquinho de cada, ou uma coisa só, ou uma coisa nova, não sei. Mas eu sei que Deus não vai me desamparar, assim como Deus não te desampara, viu? Guarde isso bem no seu coração. Deus não te desampara. Pode passar o terremoto, né? Pode passar o tremor, pode passar tempestade, mas Deus está com você. Saiba disso. Não se esqueça disso. Porque no momento das crises, você tem que se lembrar. Da alegria também, né? Mas das crises principalmente, para você não se perder. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que chegue essa mensagem a mais corações aí, que possam pensar na área profissional, na área financeira, e aí unir uma coisa com a outra, aquilo que Deus me chamou com aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que servir, aquilo que eu tenho que tocar os corações com o meu sim, com o meu chamado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até mais. Abraço. Tchau.